Valéria Ávila, em Psiquiatria e Psicanálise. No vídeo passado, nós falamos sobre TOC, sobre transtorno obsessivo compulsivo. Se você tem interesse, volte lá para ouvir. Hoje, nós vamos falar sobre fobia social. Então, existem diagnósticos que estão dentro do diagnóstico de ansiedade. E alguns parecem um tanto estranhos, como é o TOC. A fobia social também parece um tanto estranha. Hoje ela nem tem esse nome mais de fobia social, que fica parecendo medo do social, mas porque na verdade ela mudou, nós mudamos a nomenclatura para ansiedade social, que explica melhor do que se trata, porque na realidade não é um medo, é uma ansiedade mesmo, que às vezes quando é muito intensa, parece até que é medo, pela necessidade que o paciente tem de evitar determinadas situações. A ansiedade social, como o TOC, muitas vezes começam na infância, como ansiedade generalizada, né? São diagnósticos de fato que começam muito cedo. E a ansiedade social começa como um desconforto em estar em sociedade. E geralmente nós vamos perceber isso na criança quando ela tem resistência de ir para o colégio e que às vezes ela coloca desculpas, não gosto da professora, a professora me trata mal, eu nem gosto muito de estudar, eu acho que estudar não é o que eu quero para a vida. Quando já está mais adolescente, né, começa a falar, não, eu quero trabalhar, eu não quero estudar, e porque às vezes ela tem vergonha de dizer que ela se sente mal em situações que a maioria das pessoas não tem nenhuma dificuldade. Ela sente mal de ir para o recreio, de conversar com as coleguinhas, ela tem uma dificuldade imensa de pedir um salgado na cantina, ela tem uma dificuldade imensa de pagar essa compra, de ficar na fila, de as pessoas estarem observando, ou às vezes a dificuldade é de comer em público, né, que é um tipo bem específico de ansiedade social, ela não consegue se alimentar em público. E ainda de falar em público, se expor. Tem uma rodinha maior de amigos, tem mais de 3, ela já travou, e nas aulas apresentar um trabalho é uma coisa de fato do outro mundo, é muito sofrida. Às vezes a criança, o adolescente, o adulto é uma pessoa que está estudando, que é competente, que sabe a matéria, mas ir lá apresentar o seu trabalho é desesperador. Isso não acontece assim, nem sempre vem tão precocemente. Eu já peguei paciente que era político, que era uma pessoa que tinha muita facilidade em falar em público e de repente travou, começava a ficar extremamente ansioso, ruborizava, ficava vermelho, sudoreico a ponto de molhar a camisa e todo mundo perceber o suor na camisa, debaixo das axilas, correndo da testa, e ficar numa situação péssima. Às vezes um grande empresário que dava conta de fazer reuniões com muita gente, começa a acontecer esse tipo de coisa. Pessoas que o trabalho sempre viajou, que viajou de avião, ou de ônibus ou de carro, começam a não conseguir fazer mais isso, né? E pensa, uma pessoa que sempre foi habilidosa dentro da sociedade, sempre teve um cargo de chefia, quando ela entra numa ansiedade social que ela não consegue assinar, né? Tive um caso de um paciente que não aceitou ele era vice-gerente de um banco, de uma agência bem grande de negócios, e ele, muito competente, ele foi indicado a ser o gerente do banco e ele não aceitou porque ele desenvolveu uma ansiedade social de assinar em público. Aí você pensa, assinar?
é muito estranho, não é? E é essa estranheza que às vezes dificulta o paciente a vir ao consultório. Mas lembre-se, né? Um psiquiatra, um psicanalista, são pessoas que estão preparados para receber a estranheza. Às vezes a gente recebe até coisas que a gente ainda nunca viu na nossa profissão, mas que com certeza já teve algum relato, a gente já leu em algum lugar que algum paciente sofreu. Quer dizer, não tem muita coisa que a gente não tenha visto ou que não tenha ouvido falar, né? O importante é enfrentar e resolver. E se você tem ansiedade social, num mundo hoje cada vez mais conectado, né, e que precisa das relações interpessoais, hoje um chefe não pode ser de cima para baixo. Um chefe que dá a ordem da cabeça dele sem consultar os seus funcionários, com certeza ele não vai ter sucesso, né? Então ele tem que ter um bom relacionamento, uma boa conexão com os seus colegas. Se você não é chefe, mas você tem um monte de cargos de chefia acima de você, ainda assim você tem que se relacionar bem com as suas chefias, porque senão você não vai desenvolver nenhum trabalho adequado e vai ter muitos prejuízos no seu emprego por causa disso. Na vida pessoal, é enorme isso, porque você vai deixar de conhecer amigos, vai deixar de namorar, vai ser uma pessoa talvez intransigente se você já está casado e não consegue sair, não consegue ir para as festividades de família e sair com a sua esposa, com o seu marido para as questões sociais, de amigos. Então é um prejuízo em todas as áreas de sua vida, tá? Isso pode ser temporário e isso tem solução. No próximo vídeo vamos falar de outro tipo de transtorno de ansiedade. Me aguarde. Grande abraço.